Como eu aplico fotografia nas minhas imagens e por que que você deveria fazer o mesmo? Por que que você deveria se preocupar em ter imagens mais cinematográficas? E nesse vídeo eu vou citar 5 elementos que vão fazer com que seus renders tenham esse sabor, esse molho que tá faltando. E eles são iluminação, profundidade, composição e atmosfera. Quando você vai iluminar uma cena, o que você precisa ter em mente é se aquela iluminação ela tá ajudando a arquitetura. Em uma imagem, você tem um astro, você tem um ponto focal que é a arquitetura, né? Se você trabalha com ArcViz, assim como eu, se você está nesse canal, provavelmente é o seu caso. E ali você tem, de repente, uma torre, você tem um pavilhão, você tem um museu, qualquer coisa. A arquitetura é o ponto principal dessa imagem. E a sua iluminação, além dela contar uma história, além dela trazer emoção, ela precisa ajudar a evidenciar essa arquitetura. Quando eu tenho, por exemplo, aqui como nessa imagem, uma arquitetura onde eu tenho essa parte mais orgânica, como desse aeroporto, e essa luz, ela realça isso, o que eu estou fazendo é usar a iluminação ao meu favor, é usar a iluminação e enfatizar a arquitetura com essa iluminação. Toda vez que você for iluminar uma cena, você estiver aí escolhendo a posição do seu sol, você precisa entender e escolher um ângulo que ajude você e que ajude a sua arquitetura a ter uma leitura muito clara. Porque dependendo da posição do sol, você vai ter uma silhueta da arquitetura, ou você vai ter uma luz vindo da direita para a esquerda, criando luz e sombra, ou você vai ter uma coisa mais chapada, onde você não tem volume. Você percebe que só você movimentando o seu sol, a direção do seu sol, você já consegue estragar ou melhorar que você está evidenciando, que você está mostrando. Você precisa entender tipos de iluminação que você pode aplicar, mas se você pelo menos faz com que a sua arquitetura ela seja evidenciada e a leitura dela seja simples e clara pela iluminação, você já está aí meio caminho andado. Por exemplo, se eu coloco a minha câmera contra a luz, olha só o efeito que eu tenho. Totalmente o oposto do que eu tinha lá fora. Aqui eu já tenho uma luz contra. Estou evidenciando aqui as linhas dos meus ombros. Eu tenho uma luz que a gente chama de Ctrl-G, né? Onde você vê apenas a silhueta da pessoa, ou, no caso, da arquitetura ou do objeto. E já aqui, com o sol vindo da esquerda, a gente tem um cenário diferente, onde a luz vem aqui da esquerda. Eu tenho um volume, né? Então tem um lado claro, tem um lado escuro. E você, entendendo isso, você começa a perceber que, opa, a posição na minha luz, ela é mais importante do que a textura 13K que eu vou colocar no asfalto. Porque muita gente se perde nisso, né? Tenta buscar os melhores blocos e as melhores texturas e fazer tudo muito complicado, mas o básico não está sendo bem feito. Iluminação é o primeiro ponto importantíssimo para que você tenha imagens cinematográficas. O próximo ponto é profundidade. Bom, aqui eu não tenho nada, eu tenho só uma parede. E quando você tem isso na sua imagem, você tem ali, você não tem planos, você perde um elemento muito importante, né? Que é essa leitura de profundidade na sua imagem. Quando você está fazendo uma imagem, eu tento observar e colocar esses planos. Então, olha essa imagem aqui. Tá vendo como que eu tenho o personagem em primeiro plano, depois eu tenho ali a cadeira e a mesa, depois eu tenho outro plano que são os prédios, depois no fundo tem as montanhas. Profundidade é o tipo de coisa que você começa a aplicar e você vai ver que assim, vai variar muito e depender muito da cena que você está trabalhando, obviamente, né? Então, de repente você não tem a capacidade de ter vários planos, né, em um ângulo, mas você vai buscar ângulos que tragam isso. E profundidade você pode se aplicar até no céu. Então, se eu tenho um céu sem nuvens, ele é chapado. Se eu tenho nuvens no horizonte, elas são menores, aí elas vão aumentando. Isso aqui também cria profundidade. Então, esse é um elemento que você quer colocar hoje nas imagens. É um passinho a mais para ter imagens com esse toque da fotografia, da cinematografia. E o próximo item é composição. Quando a gente fala de composição, eu gosto sempre de tratar como um elemento que ele não é mais importante que a luz. Para mim, a luz é o mais importante. Mas ele ainda assim é muito importante, porque dependendo da maneira que você dispõe as coisas na sua cena, você traz uma linguagem e faz com que a leitura seja mais fácil
ou não. Eu tenho aqui esse casal andando e ali, se você perceber, é um fecho de luz que ela afeta essa parte onde eles estão andando, né? Até tenho uma composição aqui na base da imagem da mesa, ali do copo de vidro e tal, que tem uma certa luz, mas você percebe que tudo leva o olhar para as pessoas. Obviamente também acontece que quando você olha uma imagem, se tem pessoas, o seu olho ele vai imediatamente para isso. E isso tem uma pesquisa que mostra, né, para onde o olho vai, e é um traqueamento que fizeram. Obviamente tem esse fator humano, mas se você perceber, a luz está no centro e a composição das coisas, né? Então as pessoas estão ali mais ou menos no centro da imagem, no terço. Eu tenho a mesa aqui, essa parte de baixo. Nada chama mais atenção do que essa parte central das pessoas. E isso, tô contando essa história. Então, se eu começo a colocar muitos objetos nessa parte onde tem luz, ali onde tá as pessoas andando, eu vou perder o foco. Então vai ficar mais difícil de ler a imagem. Um dia eu tava em uma conferência, tinha um palestrante da Pixar, o Eugene, e ele falou, é uma coisa que fica na minha cabeça até hoje, que quando eles estão fazendo uma cena, eles pensam uma composição como o fluxo de um rio. Você consegue ler, né? E você vai andando, caminhando, então lembra da profundidade, né? Quando você vai compor uma cena, o seu olhar ele tem que conseguir passear ali e fazer uma leitura simples, porque de maneira geral, se você não faz essa leitura simples e fácil, a sua imagem ela não vai ter o mesmo peso. E o último item dessa lista, eu já fiz um vídeo sobre isso, que é atmosfera. A atmosfera é algo que já dá esse senso, esse gostinho de cinematográfico, e é uma maneira tão simples, né? É algo que acontece na vida real. Você tá aí na praia, você olha pra vista da montanha, uma cidade, você vê essa névoa, né? Você vê esse véu aí que traz profundidade também. Então você percebe que como que tudo se conecta. Então o haze, essa atmosfera que é muito usada na fotografia, no cinema, se você aplica isso, você começa a separar os planos. Isso te dá profundidade. Isso faz com que a sua composição ela fica mais fácil de ler, porque quanto mais longe, menos nítido e menos contrastado é aquele objeto. Então, se eu tenho um objeto perto da câmera, ele é mais contrastado, e aí conforme ele vai ficando mais longe da câmera, ele vai ficando menos contrastado. Então é basicamente imitando a fotografia, imitando o mundo real. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição. E eu tenho uma novidade pra você, ó, no dia 30 de abril eu vou fazer um workshop ao vivo, onde eu vou analisar algumas imagens que você vai enviar. Aqui embaixo tem um link, você vai nesse link, você vai responder algumas perguntas, vai se cadastrar para esse workshop ao vivo e vai me enviar suas imagens. E aí eu vou analisar as suas imagens e no próximo vídeo elas vão estar aqui. E no dia do workshop ao vivo, no dia 30 de abril, eu vou trazer algumas dessas imagens para analisar também. No próximo vídeo eu vou fazer essa análise e se você não estiver lá, ainda tem uma chance de você estar no dia da live. Não perde tempo. Clica aqui embaixo e eu te vejo na próxima.